âmbar é a pedra orgânica mais misteriosa. Acredita-se que seja resina fóssil petrificada de árvores da era do Cretáceo tardio ou do Paleógeno. E muitas vezes, quando se fala de âmbar, está-se referindo ao âmbar báltico. Os depósitos de âmbar báltico são datados com a idade de 37 milhões de anos ou mais. Pode parecer que antigamente as florestas eram maiores e o âmbar deveria ser encontrado em vários lugares, especialmente onde há muito carvão mineral e lignito. No entanto, o local de origem do âmbar está limitado a apenas algumas regiões do planeta. Uma delas é a região de Kaliningrado. Aqui, o âmbar é extraído em minas a céu aberto e a resina fossilizada é encontrada nessas condições. O âmbar está em rochas sedimentares como areia e argila. As árvores não aparecem nessas camadas do solo. Esse é um fato primário e misterioso em meio ao já grande número de segredos do âmbar. Grija. Don. Tsar, não. No âmbar só devem haver insetos e animais extintos, mas pelo visto, metade dos antigos sobreviveu até nós, sem nenhuma mudança. O gorgulho da foto ainda existe hoje, assim como os mesmos mosquitos, moscas e borboletas. Eles também possuem tamanhos e formas típicos, como os atuais. Nenhuma forma gigante. No total, os paleontólogos descreveram espécies de artrópodes apenas do âmbar báltico. É interessante que cerca de 10% das espécies de insetos e animais do âmbar báltico são representantes de clima tropical. E isso pode ser considerado um fato. Aqui havia, no mínimo, um clima subtropical. No âmbar são encontradas solífugas, que atualmente habitam a Crimeia e o Cazaquistão. Os oquifrinos são habitantes dos trópicos da América do Sul, escorpiões e até mesmo os lagartos gecko. Algumas dessas espécies não suportam o inverno e só vivem em clima sempre quente. Também, como inclusões no âmbar, encontram-se mosquitos e moscas, especialmente mosquitos pólvora. Os mosquitos representam até 80% de todas as inclusões no âmbar. Besouros alados, crisopa, carrapatos, cupins, tricópteros, formigas, vespas, libélulas, baratas, piolhos de livro e mais. Em um desses pedaços de âmbar há um exemplar único, uma cauda de dinossauro, especificamente de uma espécie chamada Coelurossauro, do tamanho de um pardal. No âmbar encontram-se espécies modernas de plantas e árvores. Além de insetos e pequenos animais que ainda existem hoje, no âmbar encontram-se restos de sequoia, pinheiro, carvalho, abeto, amieiro, chopo, loureiro, taxódio e palmeiras. E também de espécies da família dos ciprestes, que atualmente crescem nos pântanos da América do Norte. A maior parte da floresta era composta justamente por sequoias e agates. Atualmente cresce na Polinésia e na Austrália. Todos esses fatos nos mostram que o clima aqui era muito mais quente do que é agora. E os insetos ficaram presos no âmbar báltico há pouco tempo, e não milhões de anos atrás. Muitas das espécies dessa lista de árvores que não produzem resina tiveram suas folhas e galhos presos no âmbar. No âmbar báltico, até 98% de todas as inclusões são insetos e pequenos animais, e apenas 0,5% são partes de plantas como agulhas de coníferas, pedaços de casca ou sementes. Na verdade, era esperado que a resina da árvore retivesse fragmentos dela mesma, como casca, agulhas, folhas, escamas, brotos e sementes. Mas, mais uma vez, não é o que vemos. Então, qual árvore originou o âmbar? Não se sabe qual árvore conífera foi a fonte da resina. Os paleontólogos afirmam oficialmente que a resina foi produzida pelo pinheiro comum, mas parte da resina também poderia ter vindo do cedro e até mesmo do agates. E araucárias são coníferas tropicais. Então, por que coníferas? Bem, pelo menos porque, se acendermos o âmbar, sentiremos o cheiro de resina de conífera queimando. Mas aqui está a questão. Poderia o pinheiro comum existir há 40 milhões de anos?
Então, teria sido melhor para os cientistas supor que o âmbar é algum mineraloide jovem. Por exemplo, a fonte da resina para o âmbar azul dominicano era uma árvore fóssil chamada Hymenaea protera, da família das leguminosas. E ao queimar, esse âmbar tem um cheiro completamente diferente, cheiro de flores. Aqui vai mais um fato impressionante. O âmbar se formava no ar e imediatamente em grandes quantidades. Como o âmbar contém muitas inclusões de insetos voadores, podemos afirmar com certeza que ele se formou diretamente no ar. Além disso, no âmbar existem cenas inteiras da vida desses insetos. Por exemplo, parte de um formigueiro com formigas, seus ovos e pulgões próximos. Acasalamento de 2 dípteros, uma aranha capturando sua presa, insetos, mosquitos e moscas no momento da postura dos ovos, parasitas, carrapatos no corpo de outros insetos, indivíduos alados de cupins. Para capturar um casal de mosquitos na resina em pose natural, ela precisaria tê-los engolido instantaneamente. Os insetos nem sequer tentaram sair dessa armadilha. Ou seja, eles foram pegos na resina em um instante. O volume de resina era grande, não apenas gotas. O volume de âmbar báltico extraído indica que o processo de sua formação foi colossal. As árvores produziam milhares de toneladas de resina de uma só vez. Mas então, para onde foram essas árvores? O âmbar também ficou na areia e no solo argiloso, mas as árvores desapareceram. Vamos analisar. A composição química do âmbar. Ele contém elementos que não são característicos da matéria orgânica das árvores. Nitrogênio, enxofre 0,2% ferro, até 3% cálcio, silício, alumínio e magnésio. Dentro do âmbar báltico, há bolhas de água e inclusões de argila. Isso indica que a resina, ainda em estado líquido, entrou em contato com a água junto com essas inclusões. Além disso, o âmbar báltico possui um alto teor de cinzas, chegando a até 9%, o que é bastante elevado. Legendas por Dima Torzok. No âmbar há muitos pedaços de árvores queimadas e pinhas chamuscadas. Se as árvores queimaram, por que a resina foi preservada e se transformou em âmbar? Pelas leis da natureza, ela queimaria mais rápido que essas pinhas. Frequentemente, pedaços de âmbar ficam presos em argila azul fossilizada. Os depósitos de âmbar não estão ligados aos depósitos de carvão e, na verdade, há muitas perguntas sobre sua origem. Se aceitarmos as visões tradicionais da geologia de que o carvão se formou por acúmulo de árvores, então o âmbar também deveria ter sido preservado nesses locais. Mas não há âmbar no carvão e não há carvão nos depósitos de âmbar. Os âmbares bálticos são encontrados em argila azul entre camadas de lignito ou acima delas. Lignito é um tipo de carvão pouco fossilizado. Provavelmente se originou do acúmulo de lodo e turfa em pântanos. Então, todo o solo com âmbar era um antigo pântano ou teve água parada por muito tempo. E isso é o mais incrível. Como é que apareceram inclusões de peixes e organismos marinhos no âmbar? No âmbar báltico encontram-se algas, esponjas, estrelas do mar, peixes, conchas de moluscos e até vestígios de plâncton. Isso indica que uma onda vinda do mar trouxe esses representantes da fauna marinha para a resina que caía na água. Mas muitos desses organismos vivem no fundo do mar. Era um fluxo turbulento de água ou até um deslizamento de lama. O âmbar deveria ser turvo, mas não é. Existem muitas espécies de água doce no âmbar, mas não se sabe como elas chegaram lá. O próximo fato incrível são os enormes pedaços de âmbar. Alguns pedaços de âmbar pesam 3 kg e até existem pedaços de até 9 kg, o que é um absurdo para a secreção natural de resina. A resina se acumulava em grandes pedaços ou saía em grande quantidade dos troncos, geralmente devido a uma grande diferença de pressão. Isso poderia ter acontecido se a pressão atmosférica tivesse caído devido a algum cataclismo global e a pressão dentro das árvores tivesse empurrado toda a resina para fora. Enigma. Da formação do âmbar imaturo e dos copais. A massa resinosa é chamada de krantzita. Essa resina parcialmente endurecida é encontrada na mesma bacia do Báltico. É interessante que a krantzita não contém ácido succínico em sua composição e o teor de enxofre chega a 6%. Além disso, sua característica distintiva em relação ao âmbar comum é a presença de compostos aromáticos. Porque essa resina, a krantzita, não se polimerizou, não se fossilizou, ainda não está claro. Tipos.
Âmbar parentes do âmbar podem ser chamados de copais fósseis. Na língua dos astecas, copal significa incenso, mas em russo, obviamente, vem da palavra copal. Essa pedra se parece com âmbar, mas não é considerada como tal por algum motivo. Tudo porque ele é jovem demais em termos de formação e surgiu da resina e seiva de árvores da família das leguminosas, de plantas do género Hymenaea e Trachylobium. Elas são encontradas na América Central e do Sul, no leste da África, em Madagascar, na Nova África, Austrália, Nova Zelândia, assim como no Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Como resultado, o copal é inferior ao âmbar em resistência e frequentemente racha durante o armazenamento. Por isso, ele é considerado um quase âmbar. Além disso, além da Bacia do Báltico, existem locais únicos com depósitos de âmbar. Entre eles, destaca-se o âmbar de Taimyr. Já surge imediatamente a pergunta: como o âmbar pôde se formar no norte? Acho que apenas em clima subtropical. A idade do âmbar de Taimyr é considerada entre 75 e 115 milhões de anos. No âmbar de Taimyr foram achadas novas espécies de insetos, 2 famílias, 30 gêneros e 57 espécies antigas. Aqui está uma formiga fóssil encontrada em 1987 no âmbar de Taimyr. A área dos depósitos de âmbar de Taimyr se estende pela zona ártica, no norte do Krai de Krasnoyarsk, ao sul da península de Taimyr. E agora vem a parte mais interessante. Vamos propor uma teoria incrível, mas real, sobre a formação do âmbar báltico que o próprio âmbar sugere com sua existência. Por onde tudo começou? Acontece algum tipo de impacto nas árvores da região da Escandinávia, que as despedaça em lascas e faz com que toda a resina saia dos troncos diretamente para o ar. Presume-se que isso tenha sido causado por uma mudança brusca na pressão atmosférica e pela exposição a altas temperaturas. Depois que a resina saiu, toda a floresta pegou fogo, mas não queimou completamente. O incêndio durou pouco tempo, não mais que meia hora ou alguns minutos. As temperaturas do incêndio são altas, atingindo algumas centenas de graus, mas não milhares, pois a resina queimaria. E então ela ficou no ar e capturou os insetos bem ali. Como resultado do mesmo salto na pressão atmosférica, forma-se uma sequência de ondas marítimas ou oceânicas, que seguem uma após a outra em direção à resina formada, concentrando-se do lado do Mar do Norte. As ondas possuem tanta força cinética que destroem e trituram as montanhas escandinavas. Ao passar por elas, levantam massas de terra da superfície, capturam e arrastam uma enorme quantidade de organismos, plantas, insetos, animais, pessoas e levam tudo isso para o Báltico. A onda é tão alta e forte que peixes, plâncton e outros organismos marinhos voam pelo ar. As ondas cruzam o Mar do Norte, Escandinávia e Finlândia, levando tudo. As ondas. A resina é coberta por água e argila com areia. As ondas apagam o incêndio e impedem que a resina queime, apagando também as árvores levemente carbonizadas. Além da resina, a onda carrega restos de árvores e organismos presentes na floresta ou ao redor. A onda leva as massas acumuladas da Escandinávia para o Lago Báltico e as enterra no fundo. Organismos mortos também vão para o fundo, onde a onda perde energia e não transporta mais as massas orgânicas. Mais ao norte, para a Rússia e a planície russa. No fundo do Mar Báltico formam-se enormes falhas tectónicas das quais escorre minério líquido com teor de ferro e ele começa a formar a Terra Azul. Depois, o movimento tectónico e a formação de montanhas fazem com que algumas reservas de resina fiquem enterradas nas dobras dessas montanhas. Todos esses eventos aconteceram em questão de minutos. A resina não podia queimar ou se destruir devido às mudanças de pressão na atmosfera. Caso contrário, nada disso teria dado certo. Dá para ver que a onda era enorme, pois até peixes havia nela. Editor de legendas. Este é um esquema para o Báltico. O círculo azul mostra o impacto na atmosfera, a área azul clara destaca o aumento súbito de pressão e temperatura, o verde indica a principal floresta de resina e as setas azuis mostram as ondas passando pelas montanhas escandinavas. A área de impacto pode ser movida com segurança em direção ao Atlântico e à Islândia por mais algumas centenas de quilómetros. Naquela época, aparentemente, nem a Islândia nem as Ilhas Faroé existiam. O impacto foi no oceano. Ondas romperam a barragem entre Dinamarca e Noruega, formando um estreito e transformando o Lago Báltico de água doce em mar levemente salgado, levando plâncton para lá.
Depois disso, o Báltico se transformou, por algumas centenas de anos, em uma região de lama suja e restos de organismos. Então, aqui surgem algumas conclusões e suposições. Neste caso, não se pode tirar conclusões sobre a pressão atmosférica da época com base na pressão dentro das bolhas de âmbar. Fazem-se suposições de que a pressão naquela época era 4 vezes ou até 8 vezes maior, pois o âmbar se formava em condições de uma catástrofe incrível e nas bolhas do âmbar poderia haver tanto pressão aumentada quanto diminuída. A flora e a fauna nos pedaços de âmbar fossilizados também confirmam o fato de que havia um clima subtropical nas latitudes do norte até o século XVIII. Isso também é evidenciado pela extração em grande escala de pérolas no extremo norte na mesma época. Como se sabe, para a formação de pérolas é necessária uma temperatura média anual de 20 graus Celsius. Para a formação de uma quantidade tão enorme de âmbar, a natureza naquela época deveria se assemelhar a uma selva tropical, provavelmente com predominância de árvores gigantes. Confirma-se a versão de que Petersburgo não foi construído, mas sim desenterrado no século XVIII, já após essa catástrofe e a elevação subsequente das águas. É exatamente por isso que ele não foi destruído. Nesse contexto, o entendimento do principal mecanismo de formação do âmbar báltico se torna bastante claro. Uma catástrofe assim não seria causada por explosão nuclear, queda de cometa ou algo que possamos imaginar. Podem existir várias versões, uma arma de poder inimaginável ou uma mudança imediata nas bases da natureza causada por processos desconhecidos. Processos